Graça e paz, irmãos. Está lendo um trecho aqui, Salmo 51, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lave-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de ti. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Versículo 9: Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar a alegria da tua salvação, sustém-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. Então minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não despreza, ó Deus. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que diz que o Senhor ele tinha um sítio, e nesse sítio tinha um porquinho que estava no chiqueiro, e tinha a ovelha toda branquinha, toda bonitinha, que estava no aprisco, e essa ovelha, muitas das vezes, ela olhava ali para o chiqueiro e via a aparente liberdade que o porquinho tinha, e o desejo dela era correr lá para a lama, né? E um dia, quando o Senhor, ele desapercebido, ele deixou as porteiras abertas, a ovelha correu e pulou naquela lama. E o porquinho, ele foi pego pelo Senhor, lavaram o porquinho, deram um banho nele, colocaram ali umas pérolas no porco e deixou o porco bem bonitinho. O passar do tempo, aquela ovelha começou a rolar naquela lama, e ela aparentemente tinha total liberdade para fazer o que queria. Mas chegou um momento que aquela lama começou a atrapalhar ela, enrolar nos seus pelos, e ela começou a gritar, até que o seu Senhor o tirou, a lavou e deixou novamente. O porquinho, agora todo limpo, correu, pulou novamente no chiqueiro e disse: daqui eu tô e daqui ninguém me tira. O que eu quero dizer com isso? A diferença daqueles que receberam a sua salvação e a diferença daqueles que não têm Deus como seu Salvador. Davi, ele sabia disso, um pecador desesperado por Deus, porque o pecado no coração daquele a qual é quebrantado, a qual aquele que recebeu o Espírito Santo, o entristece e faz com que ele deseje a Deus cada vez mais, porque ele sabe, como diz Davi, o Deus da minha salvação. E o pecado no coração daquele que ainda não foi quebrantado, do homem soberbo, do homem altivo, faz ele racionalizar, faz ele achar motivo e circunstâncias para justificar o seu próprio pecado. Nesse Deus não consegue trabalhar e ele continua no mundo afastado de Deus. Davi, ele sabia disso, porque Davi, ele recebeu a misericórdia de Deus. Davi, quando pecou, a qual é esse texto, Natan chegou e diz para ele: Deus perdoa os teus pecados. Então Davi, ele sabia da misericórdia de Deus. Davi, ele tinha gado, Davi, ele tinha boi, Davi era o homem mais rico naquele momento em toda Israel. Mas Davi, assim como diz o salmista, nenhuma das suas riquezas poderá pagar pelos seus pecados. E Davi diz: se o Senhor quisesse gado, se o Senhor quisesse bode, ele se daria. Mas o que o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado. Esse o Senhor não resiste. Paulo diz: quem nos livrará do corpo dessa morte? É certo que o pecado no nosso corpo, ele faz constantemente com que eu e você queira fazer coisas que nos afastam de Deus. E quando isso vai acabar? Paulo diz que isso vai acabar quando nós formos transformados. Mas enquanto nós não formos transformados, a Bíblia diz que nós temos o nosso juiz, Jesus Cristo, Salvador, remidor dos nossos pecados. Então qual é a diferença? A diferença é que nós, quando pecamos, nós nos entristecemos porque entristecemos Deus, e nós sabemos que podemos recorrer àquele que é justo e fiel. A minha e a sua capacidade de pecar nunca vai ser maior do que a capacidade de Deus de nos amar e de nos perdoar. Fique sabendo que Deus sabe a nossa natureza, sabe que somos pó,
E se por alguma falha você tem cometido, não deixe que isso te afaste de Deus, assim como fez Adão e se escondeu de Deus, mas que isso possa te aproximar mais de Deus, porque Ele é a única esperança que eu e você temos nessa nossa vida. Deus abençoe a todos.